O Museu da Imigração Judaica e do Holocausto organizaram um ato em memória à Noite dos Cristais, com direito ao bar mitzvah do sobrevivente do Holocausto de 91 anos, Andor Stern. Andor nasceu no Brasil e passou pelos campos de concentração de Auschwitz e Dachau. Por ter 15 anos na época, não conseguiu realizar seu bar mitzvah. E ao sair dos campos, onde perdeu sua família, conseguiu voltar para o Brasil. Neste dia de homenagens, o rabino Davi Weidman celebrou o seu bar mitzvah. Eu não sei se a pessoa mais velha que fez bar mitzvah, eu não tenho os registros de todos os bar mitzvah, pode colocar tefilim até 120 anos também, mas com certeza é uma das mais emocionantes. Já fiz bar mitzvah com pessoas de 70 anos, 60 anos, já coloquei tefilim com alguém no avião, no trem, na rua, na praça pública, mas agora colocar tefilim com alguém e você coloca o filactério, o tefilim em cima do número de Auschwitz, isto é muito significativo, realmente eu não aguentei, porque isto realmente é muito forte. Auschwitz embaixo, o tefilim em cima, isto representa tudo. Essa bar mitzvah é muito engraçado, né? Um velhinho de 90 anos fazer bar mitzvah. O que eu sinto hoje? Gratidão por tudo. Eu perdi muito. Estive lá agora em junho, estou fazendo um filme meu, uma produtora, e me lembrei, eu sou único registrado na Alemanha, tanto em Auschwitz como em Dachau, como brasileiro nato. Léa, como que é essa emoção de estar vendo seu pai hoje fazer o bar mitzvah? É incrível, porque, na verdade, eu sou judia e meus filhos fizeram bar mitzvah e bat mitzvah, minha filha. E é muito interessante você ver a inversão da idade, né? Mas super emocionada mesmo de estar vendo ele hoje aqui. Para ele, assim, é uma reposição do que ele não teve, né? Nós estamos fazendo um novo documentário com depoimento de sobreviventes para o Memorial do Holocausto e o Andor era um dos entrevistados. Isso foi no final de setembro. E aí na conversa, depois da filmagem com ele, conversando num papo de amigos, eu perguntei, por acaso, você fez bar mitzvah? Ele falou não teve oportunidade de fazer por causa da história de vida dele. Aí eu falei, bom, então nós vamos fazer seu bar mitzvah na sinagoga do Memorial, que vai ter o evento no dia 11 de novembro, a gente já aproveita e faz um grande evento e faz o seu bar mitzvah. Ele ficou emocionado porque a gente nunca viu um senhor de 91 anos fazer bar mitzvah, vai ser a primeira vez que isso acontece no Brasil. E eu acho que algo assim não existe nos anais da história, muito difícil de ver. E claro que o mérito de muita gente que se aproximou a ele e foi perguntando, e a boa vontade dele de fazer isto, porque ele poderia também falar, não, para quê? Mas ele sabe que chegar um dia lá em cima com bar mitzvah é outra coisa, certamente. Teve uma cena em que o rabino Weidman, que estava colocando os tefilim, as filactérias, beija o número do sobrevivente. É algo de arrepiar, eu acho que não há palavras para poder descrever isto aqui. A Noite dos Cristais foi uma série de ataques violentos contra os judeus na Alemanha e na Áustria, marcada por 91 judeus mortos e mais de 30 mil presos em campos de concentração. Em uma época onde o antissemitismo cresce, é fato que precisamos relembrar essa noite sempre. Esta cerimônia, especialmente, 2 dias depois, uma publicação antissemita, acho que é algo fundamental para esta comunidade que faz muito bem para lembrar, para ter a memória do Holocausto e também para garantir que este antissemitismo não vai acontecer novamente. Então, parabéns realmente a esta comunidade para um evento maravilhoso. Noite muito emocionante, começando pelo bar mitzvah do Sr. Andor Stern, um momento... Pessoalmente, eu nunca presenciei um bar mitzvah tão emocionante na minha vida. Olha, quando você levanta a manga dele, enxerga aqueles números de Auschwitz, isso mostra a vitória do povo judeu. Hitler não queria apenas matar o povo judeu fisicamente, mas ele queria acabar com a nossa cultura, com a nossa essência, com a nossa conexão com Deus. E hoje foi a nossa resposta. Quando um sobrevivente, 91 anos, nunca fez bar mitzvah na sua história, coloca o tefilim
coloca aquelas tiras em cima daqueles números que representam o nazismo, é a nossa resposta. Nós estamos aqui conectados com Deus e os nazistas não. Olhar para o passado é uma forma de entender o que está vivo ainda nos dias de hoje. 6 velas foram acesas por sobreviventes, equipes do Memorial do Holocausto, líderes da comunidade judaica e jovens dos movimentos juvenis. Sobreviventes relataram para os convidados as atrocidades que passaram nos campos de concentração. Eu nasci em Berlim, passei a Noite de Cristal, era uma coisa horrível, uma coisa que não sai da memória. Foi uma noite que estourou tudo, sinagogas, casas de judeus, não podiam fazer mais nada, tudo em cinza. E foi. Aí nós saímos, nós fugimos para a América do Sul, a gente nem sabia para onde que ela ia. E fomos viajando, chegamos na Bolívia e depois viemos para o Brasil. Como que é relembrar esse dia hoje? É muito triste, dá uma sensação assim de muita tristeza. Porque é uma coisa que você não me lembra assim, mas falando muito nisso é bem triste. Frederico, conta um pouquinho sobre a história da sua família na Áustria. Bom, não muito diferente do que as demais famílias passaram, só que mais cedo, porque moravam em Viena, que era a capital, e onde a coisa era mais efusiva do ponto de vista político. Minha família do meu avô é a típica família vienense daquela época. Meu bisavô vindo da Hungria, minha bisavó de Viena, moravam lá muito confortavelmente até 1938, quando aconteceu a anexação, o famoso Anschluss. E meu avô, infelizmente, viu Hitler entrar em Viena em carro aberto e todos os austríacos reagindo efusivamente a favor da anexação. Essa semana, a comunidade judaica foi surpreendida com uma matéria antissemita na revista Isto É. Fábio Weingarten, secretário de comunicação da Presidência da República, foi comparado com Joseph Goebbels, chefe do departamento de propaganda do regime nazista. Em entrevista para a TV Record, Fábio fala sobre o ocorrido. Eu, pessoalmente, sou neto de uma sobrevivente de Holocausto. A minha avó tinha número tatuado no braço e eu não permitirei qualquer tipo de intimidação, seja ela por quem quer que seja, e a SECOM não se dobrará a ataques como esse. A SECOM permanecerá firme, forte, focada no seu dia a dia, implementando as boas práticas, a ética, a transparência, com muita firmeza. Essa semana nós fomos surpreendidos por uma matéria com um teor antissemita totalmente desnecessário, desprovido de qualquer razão, que misturou política nacional, que é um tema, com questões judaicas. E esse sinal nos leva a um alerta. Nós sabemos que quem está na vida política está sujeito a críticas. Está acostumado e cabe a essas pessoas se defenderem. Mas eu não vejo ninguém acusando políticos porque as suas descendências ou ascendências religiosas fazem parte de uma política de governo. Quando você mistura religião com política, sempre alguém sai perdendo. A comunidade judaica não pode tolerar isso. Houve uma manifestação forte da CONIB com a FISESP, houve uma resposta que reputamos fraca, porque não se reconheceu o erro, não se pediu desculpas. Se disse foi um mal-entendido, eu não quero mal-entendido. Então a CONIB e a FISESP vão dar um passo a mais, né, e proceder a pedido de explicações criminais, para que eles digam de onde eles tiraram uma suposta conexão judaica na melhor frase que a gente ouviu tanto na década de 35, 40, dos antissemitas e dos nazistas. Então a gente não pode deixar isso aqui passar. Ninguém quer criar um confronto desnecessário, mas o Brasil que nos acolheu como judeus, o Brasil que recebeu os meus avós, os meus pais e a nós, eu acho que há poucas comunidades judaicas ao mundo tão gratas a um país como nós somos gratos ao Brasil. O amor do judeu ao Brasil é uma coisa que
pouca gente conhece, pouca gente entende. A fidelidade à pátria brasileira, o desejo de estarmos aqui e felizes aqui. E porque a gente quer ficar no Brasil e por sermos brasileiros, não vamos tolerar antissemitismo. Em contraponto, o time do Corinthians prestou homenagem às vítimas da Noite dos Cristais. Uma noite de contrastes, né? A comunidade viveu uma semana maravilhosa, com a homenagem que o Corinthians prestou à comunidade judaica, externando todo o respeito à nossa colônia, estampando no peito a estrela que infelizmente os judeus eram obrigados a usar na época do Holocausto, e mostrando que o Brasil é um país de convivência pacífica e que o brasileiro, seja ele judeu ou professante de qualquer religião, ele não tolera discriminação e nem racismo. E é de contrastes porque se vê uma revista que se declarava independente e imparcial publicar uma matéria sórdida, racista, contra a comunidade judaica, contra um expoente da comunidade judaica, que é o secretário de comunicações do governo Bolsonaro, que é o Fábio Weingarten, de forma raivosa, odiosa, mostrando um desprezo, não somente à pessoa dele, à religião dele e à comunidade dele. Não existe, pelo menos no meu modo de entender e no modo de entender de tribunais, e eu tenho vários exemplos, não existe ofensa maior para um judeu do que chamar ele de nazista. Eu acho que é rasgar a história dele, fazê-lo sangrar e ser numerado de novo, porque não tem um judeu vivo que não é descendente de alguma família ou de alguém que morreu ou sofreu os horrores do Holocausto. Quando o Rabino Toiver chegou para a gente com a missão de conseguir levantar um pouco, disseminar um pouco o memorial do Holocausto, a gente falou assim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é trazer nossa equipe inteira para entender o que é o memorial, o que foi o Holocausto, o que foi a Noite dos Cristais. E eu acho que a partir daí eles captaram realmente o que é o sofrimento que o povo judeu passou com o assassinato de 6 milhões de pessoas. Como que os corintianos receberam essa homenagem fazendo para os judeus? Eu acho que é legal falar o seguinte, quando a gente chegou para a diretoria do Corinthians para trazer a proposta da ação, a gente colocou na mesa a foto com o símbolo do Corinthians com a estrela em cima, eles olharam, antes de perguntar o que era, eles responderam, está fechado.